Bom, para dar sequência ao assunto de União Soviética, SEI, vamos tratar agora do tópico de clima e vegetação. Também comentar um pouquinho sobre o solo da região. Então vamos lá. Essa área toda aqui, formada pelos 15 países, né, da antiga União Soviética, incluindo aqui os três que não fazem parte da SEI, dividido não em países, mas dividido em faixas de clima e vegetação. Então essa primeira faixa aqui que aparece na cor cinza, aqui, ó, é uma região de latitude acima dos 66 graus, ou seja, o círculo polar ártico, que é 66 graus de latitude norte, atravessa o norte da antiga União Soviética. Então uma região de clima extremamente frio, chamado de clima polar. Então aqui nós temos, né, o climograma dele. Observe que o 0 graus está aqui, ó. A curva de temperatura está sempre abaixo do zero. Então no verão é 0, no inverno é menos 15. Então a média de temperatura no verão é 0 graus Celsius. Então de repente num certo dia faz lá 5, 6, 7 graus, até 10. É possível? Sim. No inverno a média é menos 15, portanto num dado momento, lá numa noite gelada, pode chegar a menos 30 graus Celsius, uma temperatura absurdamente baixa. E nessa região, nós observamos a ocorrência do sol da meia-noite. O curioso é que durante a época do verão, o sol não se põe durante alguns dias, mas mesmo assim a temperatura não se eleva, por conta da inclinação dos raios solares ser muito oblíqua, ou seja, os raios solares quase que tangenciam o solo, portanto, não tem quase produção de calor. Com isso, a vegetação praticamente inexiste. Ou seja, se a gente olhar para uma imagem da região, uma foto da região, uma região litorânea, dá para ver aqui no fundo, né, o oceano, o mar, e aqui coberta por neve quase que o tempo todo. Ou seja, somente em raras situações é que essa neve vai derreter quando a temperatura passa um pouquinho acima do 0 graus. Mas logo, um pouco tempo depois, ela volta a ficar abaixo do zero, então dificilmente ela descongela. Então, o solo é o solo permanentemente congelado. Então, o termo usado é permafrost. Já essa faixa amarela, um pouco mais ao sul, é um clima chamado de subpolar. Qual que é a diferença fundamental? O subpolar, ele tem aqui uma época do ano que a média térmica fica acima do zero. Portanto, existe um degelo durante 2, 3, 4 meses. Com isso, a temperatura não é tão baixa quanto no polar, obviamente, e a vegetação se forma durante o degelo. Essa vegetação chamada de tundra, composta por musgos e líquens. E o solo é o mesmo, porque na maior parte do tempo o solo fica congelado, porque até esquentar o solo demora muito mais. Então acaba que o solo dificilmente descongela. Vamos ver uma foto da região. Então nós temos aí uma típica área coberta por tundra. Então essas poças d'água são formadas pelo degelo, a água vai escoando e infiltrando, deixando o solo com uma tonalidade esverdeada, que são os musgos. E pouquíssimas gramíneas acabam se formando aqui. Essa vegetação serve de alimentação para os animais da região, chamadas as renas, que são típicas dessa região do norte da Europa, norte da Ásia. O próximo clima é esse tom verde, amarelo esverdeado, aqui o verde amarelado, seja lá como você preferir, é um clima que podemos classificar como sendo temperado já. Porém, é um temperado com adjetivo de frio. E aí a temperatura é um pouco mais elevada. Aqui a média térmica no verão já fica entre 10 e 15. Mas no inverno a temperatura também é rigorosa. Chove pouco nessas três regiões. Por quê? Porque é uma área de temperatura muito baixa, consequentemente a pressão atmosférica acaba sendo muito alta, então sempre expulsa ventos. O frio, né, a baixa temperatura, dificulta bastante a evaporação. Então, a chuva sempre aí na casa dos 40, 60 milímetros. Não é uma região que tenha muita chuva. A vegetação dessa região é uma vegetação interessante, porque existe uma árvore que sobrevive a esse frio. Ela tem mecanismos para isso, como por exemplo o fato de ter o formato de um cone, ou seja, são as coníferas. O nome que os russos dão a ela é taiga. Na Europa é chamada de floresta boreal, nos Estados Unidos e no Canadá também, porque é a floresta que existe no hemisfério norte praticamente. A taiga é o nome russo da floresta boreal de coníferas. E o solo dela é chamado de podzol, é um solo com caráter bastante ácido. Essa região verde escura aqui é uma região de clima temperado, porém um temperado continental. Fica bem distante do oceano glacial,
fica isolada, né? Quase não chega nas áreas litorâneas, então a característica continental. Portanto, você tem uma baixa pluviosidade com uma grande variação térmica. No verão a temperatura ficando aí entre 15 e 20, no inverno um pouquinho abaixo de zero, ou seja, faz frio também. E nessa região qual é a vegetação? É a vegetação chamada de pradarias. Então vamos ver uma imagem da região, uma foto da região. É uma extensa área coberta por uma vegetação rasteira com pequenos arbustos. Então pradarias são gramíneas. E como a temperatura é baixa no inverno, grande parte dessas gramíneas são mortas pela geada, pela nevasca. O que acontece? Toda essa grande quantidade de vegetação acaba morrendo e se depositando no solo. A raiz fica viva, mas a folhinha morreu ressecada pelo frio. Então ela se deposita no solo a cada estação, a cada inverno você tem uma quantidade enorme de matéria orgânica sendo depositada no solo. Isso ao longo de milhões de anos formou um solo extremamente impregnado de humus. Esse solo é chamado de Chernozem. Aqui no Brasil geralmente se chama ele de terra negra, que tem uma coloração escura mesmo, porque o humus é um verde bem escuro, quase preto. Os russos chamam esse solo de Chernozem. Essa faixa laranja que aparece é um clima temperado com aditivo semiárido, ou seja, chove pouco. A quantidade de chuva fica abaixo dos 40 milímetros por mês, todos os meses do ano. Tem uma grande variação térmica, no verão acima de 20 graus, no inverno próximo de zero. Então, essa curva que mostra aqui a variação de temperatura é uma curva bem acentuada. Nessa região, qual é a vegetação típica? Ela é chamada de estepe. As estepes são formadas basicamente por arbustos ou vegetação também rasteira, mas ressecada. Alguns chamam também de a pradaria de estepe, seria a estepe úmida, e essa aqui é a estepe seca. E o solo da região também é o solo de Chernozem, porque essas gramíneas que tem aqui, esses arbustos, também acabam sendo afetados pelas nevascas e geadas, depositando matéria orgânica. Então, apesar de pouca chuva, o solo é fértil. Com irrigação, você consegue produzir bastante coisa. Apesar que vimos que a irrigação trouxe aí um dano ambiental muito grande na região em torno do Mar Aral. E por último, essa faixa vermelha, que é de clima de fato desértico. Em torno do Mar Aral, você tem uma região que chove muito pouco, porque é uma região muito baixa, isolada por áreas mais altas ao seu redor. Então, dificilmente chega vento proveniente do Oceano Índico, do Pacífico, dada a sua extensa continentalidade. A evaporação do Mar Aral não chega a ser o suficiente para saturar a atmosfera e provocar chuva. Então, é uma região desértica. E um detalhe, esse deserto está crescendo por conta justamente da irrigação que foi implementada nessa área, com os rios Amir Darya e Sir Darya, como nos vimos na aula anterior. Então, o solo é um solo que está ficando cada vez mais salinizado, portanto, o solo tem um caráter halófito, ou seja, halo, em grego é sal, os halogênios, por exemplo, na tabela periódica. Então, o solo halófito é aquele solo que tem um formato, tem uma grande composição de sal. E a vegetação composta, né, por xerófitas e cactáceas, ou seja, é uma paisagem semelhante aqui aos desertos que você encontra nos Estados Unidos. Então essas formações vegetais aqui de cactos que são adaptadas a um ambiente extremamente seco, tanto que as suas folhas se atrofiam em formato de um espinho. Então é o que você encontra nessa região. Bom, então sobre esse assunto de clima e vegetação, é o que eu teria para passar para vocês, tá certo? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.